Fala galerinha, tô fazendo aqui outro vídeo do carro porque eu passei na minha prova! Sim, eu passei na minha prova e aí como eu tinha, falado sobre os meios de transporte aqui no carro e agora eu pensei assim, passei na minha prova, tenho a minha carteirinha de motorista, na minha carteira de motorista tenho o cartãozinho, não vou mostrar aqui porque realmente tem todas as informações, tipo, quando você mora no exterior, tipo, Inglaterra, aqui nas Ilhas Caimã, nos Estados Unidos, eles mostram, tipo, endereço, telefone, nome, sobrenome, o número e tudo, então, assim, nem vou chegar pra mostrar, mas passei na minha prova, passei nessa prova aqui de motorista aqui nas Ilhas Caimã, então, assim, você que tá caindo aí de paraquedas, oi, eu sou a Evan, sim, gente, e eu tinha, tipo, um sonho, tirar minha carteira de motorista. E faz muito tempo que eu queria tirar a minha carteira de motorista, mas eu confesso que deu preguiça. E o vídeo de hoje vai ser sobre a minha história, sobre a minha história, de como eu tirei a carteira de motorista aqui nas Ilhas Caimã. E também como que tudo isso começou, tipo, há muito tempo atrás. Então, eu tenho 30 anos, eu recentemente fiz 30 anos e eu lembro que quando eu comecei a fazer o processo da minha carteira de motorista, que foi tipo há 12 anos atrás, lá no Brasil, assim quando você completa 18 anos, o que é completamente diferente de alguns lugares no exterior, eu sei que nos Estados Unidos, Inglaterra, aqui nas Ilhas Caimã, você já pode tentar tirar a sua carteira de motorista a partir dos 16 anos, Você pode ter esse processo de começar até mesmo com 17 anos em alguns lugares. Aqui é 17 anos, por exemplo. Então, eu tirei lá, fui tentar tirar minha carteira de motorista quando eu tinha 18 anos e eu literalmente não consegui estacionar. Gente, sério, eu não consegui estacionar. Foi por isso que eu errei. E aí eu tinha muita pressão dentro de mim, porque, sei lá, tipo, eu não consegui mais fazer. Eu lembro que na época o meu pai brigou muito comigo, então eu travei, eu literalmente travei. Passou alguns anos, eu tinha a minha carteira de motorista de moto, eu tinha passado na época no Brasil, você pode tirar a carteira de motorista, de moto e de carro, você pode só tirar só de carro ou só de moto. Eu tava tentando tirar as duas, eu passei na minha prova de moto, então pra mim era super conveniente, como a gente tinha moto em casa, era super conveniente só andar de moto. Passou alguns anos, mudei pro Reino Unido, não precisava de jeito nenhum andar de moto ou de andar de carro. Então eu fazia tudo de ônibus, de trem, de metrô, não tinha nenhuma necessidade, a não ser no ano passado, quando a gente mudou pro interior da Inglaterra, que nem era interior, gente, tipo, ficava 15 minutos de trem pra Londres. Então, isso que eu tô falando é a verdade, gente, 15 minutos de trem, tem isso, sabe? O trem rápido é 15 minutos. Então, eu nem precisava tirar a minha carteira de motorista, a não ser quando eu tive a lote, que aí se eu quisesse ir no supermercado, se eu quisesse ir em alguma coisa que seria um pouco mais afastado, que eu tinha aquela coisa que eu precisava, mas o Bi tinha carro, ele dirigia a gente pra tudo que é lugar, qualquer coisa eu pegava um Uber, era muito conveniente pra mim, a gente morava bem no centrinho da cidade. Então, assim, eu não tinha pressa nenhuma. A gente até pensou de eu começar a fazer o processo, só que eu falei, acabei de ter bebê, não preciso fazer isso agora, vou deixar ela crescer um pouco mais, vou deixar a gente ter um pouco mais de ajuda. Então, eu deixei assim pra lá. Aí o que acontece? Mudamos para as Ilhas Caimã. Sim, já aproveita e já assiste esse vídeo aqui. Se você não sabe de todo o processo, já assiste o vídeo. E quando a gente mudou para as Ilhas Caimã, a gente sabia que eu ia precisar dirigir, mas a gente não sabia que eu realmente precisava dirigir. Por quê? A gente até que mora perto de supermercado e perto de um parque, mora perto da praia, mas tudo que a gente mora, primeiro, a gente não pode andar de pé no meio do dia, então isso não funciona. Então tudo que eu fazia lá no Reino Unido realmente não funciona, assim, tipo, eu não posso sair com a loja pra passear, pra dar uma volta com ela, pra colocar ela pra dormir, não existe, porque é muito quente mesmo. Tipo, agora mesmo, tá apontando aqui no carro 28 graus com ar-condicionado, então assim, é muito quente. Segundo, a praia que fica aqui perto da nossa casa não é uma praia que você pode tomar banho. Então, se eu quiser ir numa praia pra gente tomar banho, eu preciso dirigir. E
o táxi aqui, né, vou deixar aqui o vídeo aqui pra vocês, né, de como se locomover aqui nas Ilhas Caimã. O táxi é muito caro, então realmente não dava, a gente tava gastando muito dinheiro com táxi. Então eu falei assim, vou ter que tirar essa carteira de motorista aqui, né, é necessidade, a gente precisa fazer isso. Só que eu tava com muito medo primeiro, porque se eu reprovar, e aí, vou gastar mais dinheiro. 2, eu tenho uma bebê agora, tipo, faz muito tempo que eu não dirijo, né, no carro e tudo mais. Comecei a dirigir agora de novo com o Bi. Eu cheguei a dirigir no Brasil e tudo mais, mas, sabe, tipo, bem pouquinho comparado com aqui. Então eu falei assim, gente, se eu tiver que dirigir, sabe, com a bebê, acontecer alguma coisa, tipo, ela é minha filha, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas enfim, até começou a chover aqui agora, então se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa assim, é que o carro automático ele já começou a, tipo, colocar o limpador aqui do vidro, eu nem sei o nome disso, mas começou a limpar. Então eu tava com muito medo. Porém, tem uma vantagem. Se a pessoa aqui, né, tivesse a carteira de motorista dela lá do Brasil, ou se eu mesmo tivesse lá do Reino Unido, eu poderia transferir a minha carteira do Brasil pra cá, o que é completamente diferente do Reino Unido. No Reino Unido você pode usar a sua carteira internacional por até 1 ano, e aí você tem que tirar a carteira, tipo, de motorista deles, né? Principalmente porque o Brasil não tem acordo com outros países. Aqui nas Ilhas Caimã você pode converter a sua carteira de motorista do Brasil ou de outro país que você tirou essa carteira de motorista para as Ilhas Caimã. A única coisa que você precisa fazer é fazer uma prova teórica, só para, tipo, né, dar aquela atualizada, para você realmente saber, e depois pagar a sua carteira de motorista. Ou seja, eles avaliam a sua carteira de motorista e eles vão te converter, né, te dando uma carteirinha, né, um cartãozinho com a carteira deles. O que foi o que o Bi fez, né? Então, o Bi, ele chegou, tinha carteira de motorista lá dele do Reino Unido, ele pagou pra fazer a prova, que é o mesmo valor da prova que eu preciso fazer, então todo mundo precisa estudar pra fazer essa prova, e aí se ele não passa nessa prova teórica, ele teria que repetir o processo. São 30 questões nessa prova teórica e você pode errar apenas 6 questões. E aí, já que eu falo um pouco mais sobre isso. E aí, ele pagou pra fazer, eu também paguei, a gente foi lá, a gente tem, não é uma coisa que você tem que fazer online, você tem que ir no departamento de trânsito pessoalmente. Você não pode estar vestindo, por exemplo, blusa de, sabe, curta, de manga alta, você não pode estar mostrando decote, você realmente tem que, sabe, sair vestido bonitinho, você não pode ir de chinelo, não pode entrar de chapéu, não pode entrar de óculos, então tem toda essa coisa aqui, né? E aí a gente foi lá, pagou, né? Eu fui pagar pra fazer a minha prova, né? Mostrar o meu documento, e o Bi foi pagar pra converter, né? Fazer a prova teórica para poder converter. E aí esse valor custa 25 Caymanian Dollars. Então, assim, é barato consideravelmente, né? Porque você paga para fazer aquela prova. O que é o negócio da pegada, né? O que é o... Ai, gente, que eu nem sei falar. Minha cabeça tá tão assim. O negócio que pega é a conversão da carteira. Então, assim, dependendo da conversão que você vai ter, você paga um valor a mais ou você paga um valor a menos, porque aqui também você pode escolher a quantidade de anos, ou seja, você pode fazer a sua carteira por 1 ano, você pode fazer por 3 anos, você pode fazer por 5 anos, daí você pode fazer por 10 e eu acho que por 20. Então, sem ter que ficar renovando. No caso, os dois fizemos a prova teórica, né? Obviamente, a gente teve aí que... O Bi teve que fazer primeiro, porque ele precisava já dirigir, e daí tem também a outra coisa que é a pegada, né? Se você tá convertendo a sua carteira, precisa converter em até 6 meses que você chegou aqui nas Ilhas Caimã pra poder validar. Porque se passou daqueles 6 meses, você vai ter que fazer o processo inteiro. Então, assim, ele tinha que correr contra o tempo, porque ele ia começar o trabalho. O meu, eu deixei um pouco mais e a gente até achar uma babá pra eu começar a fazer as coisas. Na primeira vez que eu fiz a prova, eu reprovei. Literalmente, assim, a minha primeira vez fazendo uma prova teórica de carteira de motorista totalmente em inglês, com coisas que eu nunca tinha visto, e a prova teórica deles não envolve só apenas, por exemplo, o que fazer, né, tipo, na rodovia e tudo mais. Eles colocam até, tipo, o que significa os produtos químicos, por exemplo. E, obviamente, eles têm alguns sinais que a gente não tem no Brasil, e a outra coisa também, que é o fio da meada, né, é que eles calculam as coisas em milhas e a gente calcula em quilômetros. Então eu fiquei muito perdida com aquilo, porque eu realmente, assim, nunca tinha dirigido, e apesar do Bi sempre dirigir, eu nunca prestei muita atenção. Daí eu conversei com os meus vizinhos falaram assim: você sabia? Peraí, deixa eu até contar aqui pra vocês. Você sabia que se você quiser
você pode pedir as respostas pra pessoa que tá aplicando a prova? Aí eu falei, oi? Tudo bem? Não, você pode. Se tiver em dúvida com alguma coisa, você levanta a mão, você faz alguma coisa, você chama a pessoa e eles vão te dar a resposta. Aí eu fiquei, não, a gente fez isso, eu conheço alguém que fez, sabe? Aí eu peguei, vou ver. Daí eu estudei de novo, né? E aí eu vou fazer a minha segunda prova, minha segunda vez, né, tentando fazer a prova. Quando eu vejo uma menina levantando a mão, literalmente levantando a mão e pedindo resposta. E ela começou a ficar pedindo resposta. O que aconteceu? Eu só podia errar mais uma questão na prova e eu só tinha mais 2 questões pra finalizar a prova. E eu falei, meu Deus do céu, vou de novo reprovar por conta, tipo, da mesma situação, porque era um elemento químico e eu não conseguia lembrar os elementos químicos. Eu sou muito ruim de química, assim, sempre fui muito ruim de química, mas assim, lembrar realmente os elementos não dava pra mim, sabe? Tipo, a caveirinha, o que significa, sei lá, o fogo. Eu não lembrava o que era. Daí, eu vi essa menina saindo, sendo aprovada e tudo mais. Lá vai eu levantar a minha mão. Levantei mesmo a mão. Me arrependo? Não. Tenho vergonha? Não sei. Talvez em alguns anos, mas levantei a minha mão e perguntei pra pessoa. Sabe o que a pessoa fez? Apontou pra mim o que era. E aí, a próxima questão eu fiz, fui aprovada. É assim que funciona. Por isso que eu falo que assim, as coisas aqui são realmente muito diferentes. Mas tudo bem, fui aprovada. Daí, vem o outro, né, rumo de dinheiro que você precisa. É isso que eu quero falar, né? Você paga muito. Já tinha pagado 2 vezes. 2 vezes não, né, gente? 2 vezes pra fazer a prova. Então já foi aí 50 dólares. E aí, a nossa próxima coisa era pra eu pagar pra converter a minha carteira de motorista, né, de moto pra cá, né? E também pagar pra eu ter a minha carteirinha da pessoa que tava aprendendo. Porque aí são 2 tipos de carteirinhas, né? E eu precisava uma pra aprender e poder dirigir ou com o instrutor ou com alguém que tivesse a carteira, né? Então, nisso, eu paguei 185 dólares pra ter a minha carteira, né, de motorista de moto e também pra ter essa carteira de aprendiz. E aí, daí, depois, né, se eu passasse na carteira de carro, né, de passasse na minha prova mesmo, como é que se diz, de direção, eu teria que pagar um valor a mais, né? E aí eles tinham falado que ia custar aí entre 80 a 120 dólares. Eu falei, meu Deus do céu, só pago. Mas enfim, o que aconteceu? Comecei a fazer aula de direção, né? E aí, nisso, eu desembolsei 450 dólares por 11 aulas. Então, assim, foi praticamente... 450 não, gente. 440, desculpa. 440 dólares, ou seja, foi 40 por cada aula. E daí, eu paguei mais 50 dólares pra aplicar pra fazer a prova de direção. E aí, daí também, eu paguei mais 75 dólares pro aluguel do carro que eu fui fazer a prova. No caso, que a gente, né, tem que pagar o aluguel do carro pra gente fazer a prova. E aí, o que pega nessa prova de direção aqui? Geralmente, né, eu acho que como todo lugar, tem um circuito pra você fazer. Então, você tem que ir, né, lá pro departamento de trânsito, você começa lá. E aí, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é um tal de 3-point turn, que é basicamente isso aqui. Você faz assim, né, vai, aí faz isso, faz o U. Aí depois que você faz U, você vai pra esquina, tipo, vai pra esquina, vira pra outra esquina, e aí você tem que dar ré daquela esquina até o final, e você tem que passar pelos cones. Eu nunca tinha feito isso, entendeu? Tipo, eu tinha feito baliza, né, tentar estacionar o carro, parar no meio de uma descida, fazer o circuito e tudo mais, mas eu nunca tinha feito isso. E eu tava morrendo de medo de não passar, porque eu tava errando muito quando eu tava fazendo as aulas. E aí eu tava treinando aqui com o carro e tudo mais, mas era o que desclassificava. Se você não passasse ali, você não ia, tipo, pra lugar nenhum. Então, eu tava com medo disso. E aí tem outra coisa que aqui tem muito aqui, quase, eu acho que tem 2 ou 3 sinais aqui. Então, assim, você não tem sinal. O que você tem é muita rotatória. E a rotatória aqui é muito louca, porque imagina, você tem pessoas que são locais, são pessoas que vêm do Reino Unido, são pessoas que vêm do Canadá, são pessoas que vêm dos Estados Unidos. E aí, por exemplo, dirige na direita, outro dirige na esquerda. É uma mistura muito louca e muito perigoso, principalmente em alta temporada. A gente quase, inclusive, sofreu um acidente no outro dia, porque as pessoas não sabem usar a rotatória. E aí, você acaba fazendo por
muita rotatória, eu tava morrendo de medo, tipo, de errar ali, porque também, né, você pode bater o carro, acontecer alguma coisa, mas graças a Deus, deu tudo certo. Quando foi no dia, né, de eu fazer a minha prova, ainda demorou 1 hora, porque eu tive que ficar esperando, porque não tinha pessoas trabalhando naquele dia, mas aí a gente fez, eu passei lá pro meu 3-point turn, e aí depois eu fiz as rotatórias, andei o percurso, e aí chegou na hora de estacionar. Gente, na hora de estacionar, eu confesso que eu fiquei tão nervosa, que eu praticamente comecei a errar e o cara gritou comigo. E aí eu terminei de estacionar, ele pediu pra eu sair do carro e pra entrar numa salinha e eu comecei a chorar. Eu chorei tanto, eu lembro da minha professora vindo e eu falei assim, meu Deus do céu, eu fui reprovada, não passei, chorando, até que ela chegou e falou assim, não, aqui o papel, tu foi aprovada. Eu falei, não fui não. Não fui não, tu foi aprovada. E eu falei, meu Deus do céu, fui aprovada mesmo. E aí fui feliz da vida. E aí a gente tinha que, né, depois de eu ser aprovada e tudo mais, você teve que pagar pra, como é que se diz? Você tinha que pagar pra tirar a sua carteira, mas aí como eu já tinha transferido, né, minha carteira de moto pra cá, eu só adicionei naquela carteira por $40 a minha carteira, né, tipo, de carro. Então, é uma loucura. Mas eu tô muito feliz que eu passei, que agora eu poder dirigir. Inclusive, ontem eu acabei dirigindo com a Lotte. Eu tava falando assim pro Bi, eu falei, primeiro eu não vou ficar dirigindo sem você, né, com a Lotte. Eu vou dirigir eu sozinha quando a Lotte estiver dormindo. Inclusive, ela tá dormindo agora, por isso que eu tô aqui no carro. E tô tentando fazer, tipo, falar muito rápido, porque eu quero dirigir um pouco pra eu estudar o percurso de alguns lugares que eu quero ir, né, pra poder levar ela. E aí eu acabei, você quer saber? Eu vou ali no supermercado com ela, que é só com 5 minutinhos, e aí eu vou e vamos ver como que é, porque essa vai ser a minha vida. Então eu tô muito feliz e se você aí também não tem noção, era uma das minhas metas pra 30 depois dos 30, já assisti o vídeo aqui, que eu queria fazer. E agora, coisa boa é que se a gente voltar pro Reino Unido, eu posso converter a minha carteira daqui pra lá. Ou seja, eu acho que assim quando a gente for de férias pra lá, ou se a gente voltar de vez logo, eu vou converter a minha carteira. E no final eu paguei por uma de 3 anos. E aí só foi 40 libras não, né? $40 a mais. E é isso. Eu acho que eu tentei abordar tudo. Mas se você tiver alguma dúvida sobre como é esse processo, ou como é que foi, ou se eu deixei de abordar alguma coisa, já deixa aqui o seu comentário, tá? Obrigada por ter assistido esse vídeo. Ó, se inscreve no canal e dá joinha, viu? Então, beijos, até a próxima. Agora eu vou dirigir. Tchau!